Olá, estamos iniciando mais um Macrocorp Podcast. Eu sou a Gabriela Santos. Eu sou o Cleiton Cirugi. E no podcast de hoje nós vamos abordar um tema muito comum, uma dúvida bem recorrente no setor da construção civil. É melhor contratar mão de obra própria ou mão de obra terceirizada? E aí, Cleiton, o que você tem feito? Conta um pouco pra gente aí. Essa é uma dúvida bem recorrente mesmo, né? O pessoal, na hora de iniciar uma obra, até na hora de estudo de viabilidade, né? O que é considerado ali para a execução da obra? E aí vale a pena realmente explorar um pouquinho no início. Acho que o projeto ele inicia ali, né, desde o estudo de viabilidade, o seu custo por metro quadrado, que é muito importante definir nessa etapa. Então, nessa hora, é importante que você tenha um orçamento ali já um pouco mais na mão para justamente tomar essa decisão da forma mais assertiva. E considerando, né, acho que assim, você tem as duas opções no mercado, tanto para mão de obra própria quanto para mão de obra terceirizada. Apesar da mão de obra estar bem escassa, mas existem as duas opções. Mas o que vai definir, de fato, o que a gente segue, né, qual opção seguir, primeiro é o custo, o que você considerou na viabilidade, né? Se você orçou a obra considerando que você vai contratar mão de obra terceirizada, esse custo tende a ser um pouco maior. Sim. Né? Imagina que o empreiteiro ele vai contratar o pessoal, ele vai ter os mesmos encargos que você, e ele vai ter que ainda, além de tudo isso, ele vai ter que ter a margem dele, todos os impostos também, com emissão de nota fiscal. Quando você traz essa gestão, essa responsabilidade para dentro de casa, você de certa forma elimina esses dois fatores, que seriam os impostos e a margem que o empreiteiro tiraria. Mas só tem que tomar um cuidado, porque quando você faz isso, você também traz para si uma responsabilidade de gerenciar toda essa equipe. E aí tem um ponto importante. Quando você tem... de toda forma, você tem que gerenciar a mão de obra, né? Seja terceirizada ou mão de obra própria. Porque se o empreiteiro não performar muito bem e ele não pagar os funcionários corretamente, ele não produzir de acordo com a necessidade, também é um problema da construtora. Você é solidário para isso. Entendi. Então, entendendo o que você está falando, eu vejo que um ponto vantajoso na mão de obra própria é que é um custo mais fixo ali, né, dos colaboradores. Nem sempre. Nem sempre? Nem Por quê? sempre. Porque aí você demanda mais de você uma capacidade de gestão. Né? O empreiteiro ele é mais focado. Vamos imaginar que ele é mais focado na atividade específica ali. E aí ele só faz aquilo. Você, além de gerenciar essa mão de obra, você tem que fazer a obra, você tem que fazer a obra se encaixar e todo mundo, as engrenagens têm que funcionar em ritmo sincronizado. Então, quando você coloca você traz mão de obra própria, você precisa colocar uma energia para que essa equipe produza com eficiência. Porque senão você pode estar imaginando lá que economizou em colocar mão de obra própria, mas você não tem uma gestão eficaz, e aí o pessoal está sendo improdutivo. Sim, importante. No final isso. da tarefa, essa mão de obra vai te custar muito mais caro do que colocar um empreiteiro, desde que ele seja também eficiente, né? Mas eu vejo que você está falando disso e eu reparo bastante que quando a gente tem uma empresa terceira, a gente tem um envolvimento muito maior que essa parte de encargos trabalhistas. Porque não é o nosso RH, né? Não é o nosso departamento que controla isso. Porque quando é de casa, pode não ter em algumas construtoras, mas aqui é mais seguro. A gente sabe como são controladas essa parte de encargo trabalhista e quando é de uma terceira, aí é a empresa, né? Então eu vejo que a gente acaba tendo um envolvimento muito grande com tudo isso. Sim. Porém, assim, a responsabilidade pela mão de obra sempre é da construtora. Apesar de ser uma empreiteira, ainda continua ela sendo solidária. E aí, no nosso processo aqui, por exemplo, é comum, né, faz parte dos nossos processos, por exemplo, checar se o empreiteiro está fazendo o papel dele também nessa questão de
se ele está cumprindo com suas obrigações trabalhistas. Então lá, quando a gente vai pagar uma medição, uma premissa básica ali é que ele forneça para a gente todos os comprovantes Sim. de pagamento de salário, de INSS, todas as obrigações trabalhistas dele. E aí só depois é autorizado ele emitir a nota para daí sim liberar o pagamento. Então essa é uma forma da gente garantir que o empreiteiro também está cumprindo com as suas obrigações e a gente não tem nenhuma surpresa lá na frente com uma ação trabalhista. Mas se você fosse pontuar uma vantagem e uma desvantagem de cada? Por exemplo, hoje a gente tem uma obra aqui em São José dos Campos, que é o Mirate Residenciais. E aí, assim, são 2 torres, 150 apartamentos cada um e alvenaria estrutural. Nessa obra, a gente optou por mão de obra própria, mesmo tendo a opção ali de um recurso para contratar mão de obra terceirizada. Mas a gente optou por mão de obra própria por conta do processo em si. Nessa obra específica, a gente conseguiu enxergar oportunidades ali de, trabalhando com a mão de obra própria, a gente consegue otimizar alguns processos. Então a gente queria testar algumas soluções novas, a gente queria testar algumas metodologias também mais inovadoras, e aí, tendo essa mão de obra própria, a gente tem mais liberdade para isso. Sim. Então, um ponto positivo, que você me perguntou, é que com a mão de obra própria você tem mais liberdade para poder fazer alguns testes ali, para inovar, para fazer algumas ações um pouco mais ousadas, vamos dizer assim. Você controla o custo, né? Você consegue ter um jogo de cintura melhor aí com a equipe. Sim, você consegue treinar melhor a equipe também nesse processo. Agora, mão de obra terceirizada, por exemplo, em Caraguá, a gente tem outro empreendimento, que é totalmente diferente desse. Lá é o Safira Decmar, é uma torre com 11 pavimentos e alvenaria convencional de vedação, né? Estrutura convencional e alvenaria de vedação. E lá a gente já foi para mão de obra empreitada. Por quê? No litoral, a dificuldade com a mão de obra já é um pouco maior. Sim. A gente fez uma pesquisa ali no entorno e a gente sentiu essa dificuldade. E aí, nessa obra específica, fez mais sentido para a gente levar a mão de obra terceirizada, porque a gente já pegou um empreiteiro que já tinha uma expertise naquelas atividades e que ele já estava alojado lá. Então, assim, para eu ter que levar gente de fora, para alojar, para fazer todo um trabalho, para a gente não estava fazendo sentido porque a gente preferiu gastar energia com outras coisas. Então, nesse caso, fez sentido contratar a mão de obra terceirizada e intensificar a gestão sobre esse empreiteiro. Entendeu? E aí um ponto importante também é justamente essa. A gente faz uma seleção muito bem feita do empreiteiro, busca referência, visita a obra que ele já fez, justamente para que minimize os riscos, né, de que ele seja alguém que vai te dar trabalho. Mas aí você pega alguém com uma expertise que ele consiga, de fato, resolver o teu problema. Não trazer um problema para você. Legal isso que você falou, Cleiton, porque é bem comum o empreiteiro chega na obra e ele faz tudo, né? Ele resolve qualquer problema, ele é o cara, ele vai fazer acontecer. Meu preço é esse, se for alto, ele vai te justificar que ele vai fazer tudo. Mas eu tenho certeza que você já presenciou casos em que ele prometeu tudo e a empresa às vezes não entregou o esperado ali, né? Exatamente. Não, tem muito isso, né? Na hora que você está contratando um empreiteiro ali, ele promete tudo, que ele vai te entregar a melhor obra, no menor custo, na melhor qualidade possível. Porque ser contratado, ele vende, quer vender o peixe dele, né? Só que aí entra a gestão. A capacidade que a consultora precisa ter, não dá para simplesmente largar na mão dele, né? Sim. Não dá, você tem que acompanhar. E aí entra gestão de cronograma, gestão de qualidade, gestão de financeira. Hoje, para você ter uma ideia, a gente praticamente ajuda o empreiteiro a gerir a empresa dele. Verdade. Tem empreiteiro que não consegue planejar o que ele tem que executar para que ele consiga, no final do mês, cobrir todos os seus custos. Os caras não conseguem fazer isso. Bem comum isso, então, né? A gente tem que ajudá-los a fazer isso, porque se esse cara tem algum problema, se ele não performa da forma necessária, ele vai te dar dor de cabeça. Então não adianta só você falar e falar assim, o problema é seu, se você não fizer, você que quebre. Não dá. Hoje a gente tem que trabalhar em conjunto.
Apesar você transfere parte da responsabilidade para ele, mas a outra parte tem que ficar com você ainda. Bom, e é bem, pelo menos aqui da Macro também é bem cultural essa questão de acompanhamento, né, dessa parte de gestão. E eu tenho observado que a gente acaba que, além de gerenciar eles, é uma parte até engraçada que é motivá-los também, porque às vezes você pega o cara lá, tá super desmotivado, e eu achava que era muito mais comum com mão de obra própria. Mas não, dá na mesma. Tá ali no dia a dia da obra, e é um trabalho que a gente tem feito bastante, né? Olha, é como eu falo, a obra é tua. Você como consultor, a obra é tua. O que você quer para sua obra? Acho que a pergunta tem que partir daí, né? O que você quer uma obra? O sonho de todo mundo é obra limpa, organizada, Sim. no custo, no prazo, Na qualidade. Então, quando você enxerga isso e assume essa responsabilidade de fato, não importa se é mão de obra própria, se é terceirizada, você vai fazer com que ela saia da melhor forma possível. E quem vai executar cada atividade daquela são os funcionários, são o pedreiro, o ajudante, o carpinteiro. Então, se esse pessoal não estiver engajado, ali motivado, contente, com seu pagamento em dia, que é uma obrigação, mas estou falando isso porque tem muita gente por aí que não cumpre nem com suas obrigações. Então, se esse cara não está motivado para poder fazer o melhor dele lá no dia a dia, qual é a chance de você ter uma obra do jeito que você quer? Não. Então a gente Bem, tem que bem olhar pequena, muito né? para isso. Eu principalmente, eu gosto muito de conversar com o pessoal, então vira e mexe a gente está andando na obra, a gente para conversar com o outro, pergunta como é que está a vida dele, entende um pouquinho como é que o cara está passando ali. E aí, assim, essa experiência a gente já vem trabalhando há algum tempo, e a gente percebe situações que todo mundo tem problema. E aí você pega o cara num dia muito ruim, e aí só de parar para ouvi-lo, o cara coloca para fora aquela situação, já melhora a situação dele, ele já consegue trabalhar mais animado, enfim, produz mais. Então, ou seja, aí assim, quanto que você gasta do seu tempo para isso, né? Às vezes é 5 minutos ali, numa conversa, que você consegue melhorar a vida do outro, né? Da pessoa ali. E aí, é legal isso aí, porque eles se falam, né? Eles se conversam. Você quer falar, uma contaminação positiva ali, de certa forma, porque se um tá alegre, ele vai contaminar e vai falar, e grande parte do time fica mais alegre e produz muito mais. E assim, a gente já passou por obras que o clima era muito, muito estranho, assim, bem pesado, aquele correria, a galera tava muito focada em produzir e tudo, mas era uma cobrança, assim, muito grande. E no final do mês não dava aquela produção que você queria. E aí, ao longo do tempo, né, a gente vai aprendendo um pouquinho. Hoje, é uma coisa que eu me orgulho muito, assim, é de entrar no nosso canteiro de obras e ver que o clima é outro, assim. O pessoal tá muito... A galera tá muito animada ali, tem uma energia muito boa. Né, assim, trabalhar feliz tem outro resultado sempre. Mas você trouxe esse ponto e eu tenho pensado bastante, assim, às vezes a gente tem uma obra que tem mão de obra própria. Mesmo considerando o custo de mão de obra própria, há serviços rápidos, específicos, que sempre vão haver profissionais terceiros, independente. Só que talvez seja uma impressão minha, mas eu vejo que quando tem mão de obra própria em si, tem uma resistência muito grande para colocar um terceiro. Não sei se você concorda. Se tem, precisa tratar isso, né? Eles não podem, o terceiro tem que engajar tanto quanto o próprio e eles se engajarem ali para executar a obra. Você fala uma resistência da equipe que tá da ali. Equipe própria que está ali com alguém que está chegando. Geralmente a resistência vem da parte lá do mestre de obras, ali da liderança que está ali no campo. Porque para eles preferem mão de obra própria por causa da liberdade. O empreiteiro é assim, você contratou ele para fazer parede, para levantar uma parede. Se você falar para ele fazer o contrapiso, ele não vai fazer se não tiver autorização, se não falar, se não tiver um aditivo. Então, assim, custo ali, né? Quando você tem um pedreiro que é mão de obra própria, assim, você consegue ter mais liberdade para mudar ele para um serviço ou outro. Porém, tem algumas atividades que tem que ver se faz sentido.
Pega algumas atividades mais específicas aí, sei lá, de elétrica, de hidráulica, gás, que você tem que trazer alguém com expertise, né? Você quer montar ali um centro de medição, então você tem que trazer alguém com uma expertise e para que saia o trabalho com a maior qualidade. Não adianta você querer abraçar ali, contratar mão de obra própria para fazer um trabalho, conta, né? sendo que a pessoa não tem expertise e nem você tem expertise para gerenciar eles. Então não faz sentido. Tem que deixar um pouquinho esse orgulho, esse ego de lado aí e assumir que tem essa deficiência e compensá-la realmente com contratando um pessoal especialista ali no serviço. Sim. E acho que a liderança, não a do campo, né? A liderança ali, a parte de engenharia também, prevendo isso, às vezes você tem a sua equipe, você tem seu mestre, a liderança do campo você conhece. Prevendo isso também já ir trilhando um caminho, né? Deixando bem claro para a pessoa sobre a deficiência daquele serviço que precisa ser contratado. Sim. Eu acho que isso ajuda bastante também, né? Com certeza, com certeza. Tem uma pergunta aqui bem legal. Diga lá. É da Júlia. A gente tem bastante mulher perguntando. A construção civil está crescendo para as mulheres. Pois é, né? Aqui na macro a maioria é um time feminino, mulheres, né? São mulheres. Muito bom. Olha, sobre risco trabalhista e responsabilidades legais. Quem responde em caso de acidente ou descumprimento contratual? Tá, peraí, vamos lá entender melhor. Em questão de ação trabalhista, o primeiro, no caso mão de obra terceirizada, né? Acho que é o que faz mais sentido aí. Na mão de obra terceirizada. No caso, bom, a primeira, quando o funcionário é desligado dessa empreiteira, ele precisa ser atendido aí, todas as obrigações trabalhistas dele têm que ser cumpridas, né? Só que acontece do empreiteiro não marcar com os encargos ali, às vezes, enfim, não paga. E o pessoal entra com uma ação trabalhista. Sim. No primeiro momento, a empresa que já vai como responsável é a empreiteira. Só que a maioria dos advogados, já visando que o empreiteiro tem menos recursos, o que ele faz? Ele pega e coloca a construtora no processo, como solidária. E ali permite isso. E aí, no final das contas, tá os dois lá. Aí pode acontecer o quê? De chegar numa ação, numa decisão judicial, e aí o empreiteiro realmente não pagou as obrigações e nem tem condições de pagar. E aí, nesse caso, não tem muito o que fazer. A consultora vai ter que pagar ali e arcar com essa responsabilidade. Entendeu? Na mão de obra própria, também existe. Se não cumprir tudo certinho, vai ter que pagar a conta depois. E no caso de acidente? No caso do acidente, é semelhante, né? Quando a gente tem... Vamos imaginar que houve um acidente com afastamento e aí o empreiteiro é responsável por aquele funcionário. Então ele vai ter que arcar com tudo isso, mas da mesma forma. Se ele não arcar com tudo aquilo e vier a construtora que vai ter se que tornar arcar. numa ação trabalhista, a consultora é solidária, sim. Vou dar uma pausa aqui rapidinho no vídeo para dizer primeiramente que eu estou muito feliz de ter você aqui conosco e também pedir para você se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas para que nós possamos continuar trazendo conteúdo que melhore um pouquinho a sua vida aí. E agora bora voltar pro vídeo. Entendi. Então, e quais cuidados a gente precisa tomar para evitar, né, esses processos trabalhistas? Bom, primeiro tem que seguir a lei, né? O básico aí, mas acho que tem que trabalhar certo. Acho que não tem que ter, para esse tipo de coisa, não tem que ter negociação, entendeu? É o que é certo. Se tem uma obrigação para cumprir, tem que cumprir. São direitos do funcionário, né? Tem muita gente que não concorda, mas aí nesse caso não é questão de concordar ou não. É questão de cumprir. Não dá para dar jeitinho brasileiro nesse tipo de coisa, né? Precisa seguir os processos mesmo corretamente. E como eu falo, né? A responsabilidade por fazer a obra, para a obra acontecer da melhor forma é nossa. Assim como a gestão por tudo que está acontecendo nela lá. Então, se o empreiteiro não paga, não arca com suas responsabilidades, você não tem que esperar virar uma ação trabalhista. Você tem que monitorar ali, né? Eu falo que é o dedo no pulso ali, ó. Você verificando se o coração está batendo o tempo todo e checando. A cada medição, você cumpriu com todas as obrigações? Não adianta ele só falar que cumpriu. Eu preciso ter evidência.
Então, fala, me manda os comprovantes, eu quero tudo. Então, a gente cria uma pastinha, vai arquivando todas essas questões, porque se... Bom, aí eu faço a gestão dessa documentação dele. Se amanhã ou depois tiver alguma ação trabalhista, se for alguma coisa relacionada àquele universo, pelo menos eu já tenho todo o documento ali preparado para defesa. Né? Agora, a não ser que seja alguma coisa que fugiu do controle, que a gente não sabe, né? Não teve conhecimento, aí não tem o que fazer. Mas para minimizar isso, não tem outra forma não, é gerenciar de fato essa documentação, essas evidências. Porque se lá na frente tiver uma ação trabalhista, aí ou você comprova de que estava tudo certo, ou então você vai ter que pagar, vai ter que gastar dinheiro aí mesmo. Voltando para a parte mais física da obra, eu acho que um ponto bem importante que a gente tem controlado bastante também é a questão de recebimento e entrega de EPI. Eu vejo que, eu não sei como é nos outros lugares, as construtoras, mas aqui a gente fica em cima também. E pega alguém que está sem EPI, a gente já checa todas as fichas, já vê como que tá, se esse EPI está com a validade certa, porque num processo trabalhista é um ponto também muito importante, né? É uma das primeiras coisas que pedem. A gente já teve ações, por exemplo, que o funcionário ele pedia indenização porque ele, segundo ele trabalhava em um ambiente insalubre. Né? Então você tem lá toda a legislação, você tem LTCAT, você tem PGR, você tem PCMSO, todos os documentos que te trazem embasamento para saber se a atividade está insalubre ou não. Você faz o ASO dele ali, o exame, para saber a situação que ele entrou na empresa. E depois, quando ele sai também, você faz outro exame para atestar de que ele não teve nenhuma lesão, nem desenvolveu nenhuma doença ali durante a jornada de trabalho. Além disso, durante a jornada de trabalho, a gente vem com entrega EPI, né, justamente para quê? Se ele atua numa atividade que tem um ruído um pouco mais alto, você usa o protetor auricular para atenuar aquela exposição. E aí, como é que você evidencia que o funcionário trabalhou numa atividade ruidosa, mas que ele não estava, que ela não estava insalubre? Você tem que fornecer o EPI. Então, o EPI, o protetor auricular, vai atenuar aquele ruído numa condição onde a atividade agora não é mais insalubre. Só que como que você prova isso? Você tem que mostrar que forneceu, que treinou ele e que fiscalizou, inclusive, o uso. Então, você tem que ter evidência para tudo isso. E aí, nessa ação, que foi o caso, a primeira coisa foi reúne o documento e coloca no processo todas as evidências. E aí não tem que discutir, né? Nesse caso a gente ganhou porque trabalhou certo e tinha todas as evidências. E assim, isso eu vou reforçar aqui. Não adianta só trabalhar certo. Tem que ter evidência. Porque senão é só palavra contra de alguém, né? Aí não tem. Tem que fazer. Mas bom, falando de gerenciamento físico, né? Que a gente falou aqui da questão de EPI, trouxe esse gancho. As diferenças, né, da gestão da obra de mão de obra própria para terceira. Diferença aí no caso, vamos lá, no sentido nosso ali, né? Bom, nos dois casos é importante medir a produtividade, se as equipes estão sendo eficientes ou não. Porque se não tiverem, e aí seja mão de obra própria ou terceiro, alguém está perdendo dinheiro. Entendeu? E se a gente perde dinheiro é ruim, é lógico, mas se o empreiteiro perde também é muito ruim pra gente, porque senão ele pode quebrar lá na frente. E aí deixa a obra. Eu não quero que isso aconteça, senão ele vai embora e deixa um monte de passivo pra gente e a obra não anda também. Então, assim, é importante gerenciar nos dois casos e, como a gente já falou, é mais simples a gestão quando a mão de obra é própria, mas não dá para fazer também terceirizado. Então, acho que só esses dois pontos importantes aí que tem que ficar atento. E com a qualidade do serviço? Qualidade, assim, é uma coisa que não dá para abrir mão, né, independente da opção aí escolhida, mas da mesma forma como as ações trabalhistas, você tem que ficar em cima. Sim. Você tem que cumprir. Então, a gente tem ISO 9000 e a gente tem PBQPH. E a gente é auditado todos os anos, né, nessas certificações. A gente todo ano tem as auditorias aí de manutenções, enfim. E para
ser certificado nessas instituições, né? Uhum. A gente tem que ter processos, a gente tem que ter evidências de que a gente cumpriu os processos e aplicá-lo de fato. Eu falo que qualidade não tem que ser uma pessoa, não é, né? O pessoal tem essa visão de que qualidade é uma pessoa que está lá na obra para verificar quem está fazendo errado ou não. Para apontar defeito. Para caçar defeito nos outros, para procurar problema. E eu falo que qualidade ela faz parte do time. Cada um tem a sua parcela de contribuição. Diretamente ou diretamente contribui, né? Exatamente. E aí, de novo, tem que monitorar, tem que acompanhar, tem que conferir o serviço sempre, seja mão de obra própria, terceirizada. No terceirizado é mais crítico ainda, porque eu condiciono a liberação do pagamento dele à qualidade do serviço. E nisso verifica já a terminalidade, como que ele protege o trabalho que ele acabou, senão vai dar um retrabalho. Sempre tem que analisar os 3 pontos ali, né? A condição de início para a atividade. Então, antes dele iniciar um serviço, alguém precisa liberar para ele não iniciar num campo que não estava liberado ainda. Eu preciso ter terminalidade, ou seja, começou a atividade, termina. Não faz aquele picada, né? Começa aqui, não termina, começa outro, não termina, daqui a pouco tem um monte de coisa iniciada e nenhuma terminada. E é ruim pra ele, né? Que aí o pagamento é condicionado, muitas vezes, se Exatamente. é uma etapa que dá pra terminar, a terminalidade. Aí o cara não recebe porque faltou um arremate. Então, assim, condição de início, terminalidade, e a outra que também que é tão importante quanto, que é proteção dos serviços acabados. É muito comum entrar, vamos iniciar agora uma atividade aqui de pintura, aí depois entra alguém dentro do apartamento, né, o apartamento é tudo pintado, tudo branquinho, aí entra alguém no apartamento para fazer um outro serviço, suja todas as paredes. Pô, não teve nem um pouco de zelo. Então a gente toma muito cuidado também com essa preservação dos serviços acabados, senão vira retrabalho. Né? Então, retrabalho é prejuízo. É tempo perdido, trágico no grama, financeiro também. Muito bom o papo de hoje, né? Mais técnico ali. E acho que a gente vai caminhando para o final, para o momento Se Liga. E eu vou deixar esse liga para o Cleiton. Cleiton, o que você tem aí para a galera, para os engenheiros, né? Que estão nos acompanhando? Eu vou falar agora, acho que vai para os engenheiros, vai para o dono de construtora, dono de empreiteiro também. Legal. Todo mundo aí. Cara, não transfere responsabilidade não. Né? Assuma a tua responsabilidade. Você que é dono de consultor, por exemplo, não adianta você achar que contratou um empreiteiro e seu problema está resolvido. O problema continua sendo seu ainda. Se você não gerenciar, ele volta e te engole. Entendeu? Então, assim, a obra é tua, a responsabilidade de entrega é tua, o compromisso com o cliente é seu. Então, não adianta culpar o empreiteiro depois, não. Olha para si mesmo, faz a gestão, cumpre quanto às obrigações, fica em cima, não dá mole, porque senão a conta vem muito alta depois, lá na frente. Acho que esse ponto de atenção aí. Legal. Eu acho que para a galera da gestão da obra ali, engenheiros, estagiários, assistentes, acompanhem, confiram, porque muitas vezes a gente presencia o pessoal deixando isso na mão do empreiteiro porque ele tem uma experiência ampla ali, porque ele está fazendo. Não deixem de conferir, assim como os donos de empresa, a responsabilidade sempre vai ser nossa pelos serviços executados na nossa obra. Tem um ponto também, que eu já presenciei muito isso. Sabe aquela hora naquela situação onde o empreiteiro foi lá, vou usar o exemplo do instalação de piso, né? Instalou porcelanato, tá maravilhoso. Aí o cara não rejuntou. O serviço tá acabado ou não? Não. Só que aí o pessoal chega lá e fala, não, mas me ajuda aí, paga, porque amanhã eu faço. Sabe o que acontece no dia seguinte? Ele não vai fazer. E aí no dia seguinte também ele não vai fazer e isso vai se estender. Ou seja, não dá para ser bonzinho e compactuar com esses... Deixa para depois? Cara, se começou, termina. Só vai pro próximo depois que estiver pronto, depois que estiver terminado. Entendeu? Não adianta. Se você for bonzinho naquela hora, você acha que você está ajudando, mas na verdade você está atrapalhando. Você vai pagar 2 vezes, né? Que aí, se ele não fizer, alguém vai ter que fazer. E você vai ter que pagar esse alguém para fazer. Isso aí. Bom, eu acho que hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quero aproveitar para pedir para você curtir o vídeo, compartilhar, né, para o maior número de pessoas. Nos seguir nas redes sociais. É importante. Nos ajudem, comentem aí também o que vocês acharam, o que vocês gostariam que a gente trouxesse nos próximos vídeos. Façam perguntas também para a gente responder aqui
nos próximos episódios. Nos contem as experiências, como vocês gerenciam na obra de vocês, as mãos de obra. Isso aí. E é isso, gente. Um grande abraço aí e até a próxima. Até a próxima.